No programa de hoje, nessa série aqui, documental, que nós praticamente sequestramos o Dr. Tércio Rocha para a gente, né? No nosso programa. Nós entrevistamos ele falou muita coisa sobre regeneração, né? Sobre esse tema da medicina regenerativa. Já falamos sobre os livros dele, já falamos aí, ele já tem aqui se aprofundado nas questões técnicas dos protocolos biológicos, de como isso pode ser feito no dia a dia, no atendimento clínico, como nós podemos acessar esse trabalho dele aqui. Tá curioso para saber desse tema? Fica com a gente nesse programa. Doutor, ouvindo o senhor falando tudo isso, eu até venho buscando aqui segmentar os temas, porque são bem amplos. Nós falamos das células exógenas e do que a gente tem evoluído nisso. Aí vem uma dúvida, por exemplo, hoje uma mulher que faz todo acompanhamento com a sua ginecologista, né? Quero mandar um beijo para a doutora Patrícia Bretz, que foi a responsável por nos levar nesse congresso, viu, doutora? Eu sou grato por a senhora ter trazido ele aqui na nossa vida, na vida do mercado da beleza, que ela é ginecologista, ela fala muito das questões dos partos. Aí é uma dúvida nossa, né, de leigo sempre. A mulher, ela pode pedir para o seu médico, falar assim, eu quero que você guarde célula-tronco do cordão umbilical para mim. Ela pode pedir isso, é direito dela. Isso. Ela pode pedir a retirada dessas células-tronco do cordão umbilical para aplicação, por exemplo, em algum membro da família que seja... Pode. Porque as dúvidas que tornam em cima das questões de legalidade. Porque quando a gente fala de uso de células de terceiros, que eu observo que há um questionamento disso, né? Até onde que é possível, por exemplo, o uso da minha gordura para retirada de células-tronco, ela só pode ser usada em mim, no cosmético? Eu posso fazer, por exemplo, para o marido, para a esposa, para o filho? Não. Quando você trabalha com células autólogas retiradas de você, as células autólogas e os subprodutos dela, eles são para aplicação em você. Por uma questão legal ou científica, por exemplo? Por uma questão científica, tá. Por uma questão de ter especificidade só para você, tá. E se for ser usado em outra pessoa, ela vai provocar reação de rejeição, reação imunogênica. Importantíssimo isso. Por quê? Porque essas células são dotadas, né, do complexo HLA na sua superfície, ou seja, um complexo de imunogenicidade. As únicas células de uso universal são as células mesenquimais halogênicas de cordão umbilical da geleia de Wharton. E essas sim, por não terem o complexo HLA na sua superfície, não terem a menor capacidade de despertar reação imunogênica em você, elas são células de uso universal. E elas também não despertam tumores, cânceres, nada. Elas só têm esse aspecto regenerativo benéfico. Então essas células são sim de uso universal e essas células estão presentes em todo e qualquer cordão umbilical de uma criança que esteja nascendo. Então ela deve ser guardada. Porém, atente-se para uma coisa. Quando os laboratórios te propõem guardar as células do cordão, eles estão falando das células-tronco contidas nos vasos sanguíneos desses cordões, que são células-tronco hematopoéticas. São células com capacidade direcionada para formar medula óssea, hematopoéticas, para produzir sangue. São células fantásticas caso, por exemplo, seu filho ou algum outro irmão dele, ou até mesmo você, tenha, por exemplo, leucemia, a doença que eu tive. Ao invés de você demorar anos tratando, você cura rápido com uma transfusão de medula rápida, né? O transplante de medula nada mais é do que a infusão dessas células hematopoéticas dentro da medula.
Então essas células são fantásticas. Só que existem outras células nesse cordão que você deve pedir para serem armazenadas e guardadas, como por exemplo as células tronco mesenquimais halogênicas do estroma, né, onde está a geleia de Wharton. Então não esqueça disso. E os laboratórios têm quase que obrigação de te atender esse pedido e guardar essas células para você. E com essas células na mão, você tem uma arma fantástica na mão, capaz de regenerar todo e qualquer tecido humano, desde que quem vai aplicar tenha a técnica correta. Por exemplo, a gestante acabou de ter o par. Ela tem o direito de pedir, falar, eu quero esse cordão umbilical, tem tempo, né? Tem uma forma de armazenar ou não? Tem. Até 15 dias antes, você ligando para um dos vários laboratórios brasileiros, né? Como Criopraxis, Criogen, enfim, vários, né? VidaCord, tem tantos laboratórios fantásticos no Brasil, né? Você vai conseguir o serviço de armazenamento dessas células. E não é nada de especial, mas é um investimento estratégico, principalmente em saúde, não só do seu filho, como da sua família. Uma coisa é do custo disso, porque é muito específico. Isso ainda é inacessível. Já foi um dia caro, hoje é bastante acessível. Isso é então... Assim. Essa questão já está superada. Então, está claro aí, e isso até para mim ficou mais claro ainda. Então, quando a gente fala protocolo biológico, ele engloba especificamente o quê? Os protocolos biológicos podem englobar, por exemplo, só os plasmas, né, retirados do sangue. Pode ser o PRF, pode ser o PRP, né? O protocolo biológico pode englobar, por exemplo, subprodutos do tecido de gordura, né? A fração estromal total e a própria aplicação das células tronco. Então, assim, só para dizer para o ouvinte, para ele entender, né? Quando eu retiro o seu sangue e centrifugo, né, coloco na centrífuga, 10 minutos ali, eu vou obter um plasma. Dependendo do ângulo da centrífuga, do tempo de centrifugação e da velocidade, ele vai ser um PRP, um plasma rico em plaquetas, ou um PRF, o plasma rico em fibrinas. Qual a diferença de um e outro? É a celularidade. Por exemplo, o PRF ele é pobre em plaquetas, mas ele é rico em células tronco contidas nesse plasma, células mesenquimais, fibroblastos, todos os fatores de crescimento, fatores imunogênicos, né? Então, ele é um plasma bastante rico. E esse plasma, por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer a regeneração da articulação do meu joelho com células tronco. Mas eu tenho um enfermeiro e um fisioterapeuta que formam uma dupla juntos. E se eu fizer 8 sessões do PRF, eu vou obter regeneração do meu joelho. Eu posso ir lá e fazer, ao invés de fazer uma de célula-tronco. Não deu jeito, a quantidade de célula-tronco que eu vou precisar é menor do que eu precisaria se eu não tivesse feito. Então, são assim, alternativas. Protocolos biológicos são os protocolos feitos com materiais biológicos. Por exemplo, eu estou começando com uma calvície, que não é o meu caso, né? Mas estou começando com uma calvície. Se eu aplicar PRF a cada 15 dias... com 6 sessões, eu já garanto uma melhora disso. É lógico que o pelo ele tem uma fase longa de crescimento, né? São 4 fases, fase anágena, fase telógena, né? Mas eu vou ver as consequências dessas 6 sessões 3 meses após a última, né? Agora, eu também posso fazer com fração estromal e também posso fazer com células tronco. E qual é o objetivo? É repopulacionar todo o cabelo. E por que isso é possível? Porque as células tronco, primeiro, elas vão garantir a angiogênese, neoformação de vasos sanguíneos, de microvasos. Esses microvasos que levarão sangue, né, a todos os bulbos, né, que por ficarem sem sangue, desprovidos de oxigênio, morreram e daí houve queda do cabelo.
Depois de você fazer essas 6 sessões com PRF, você vai fazer as células-tronco e daí aquilo está tudo vascularizado. Eu repopulacionei os bulbos com as células-tronco, dá uma questão de tempo para os pelos voltarem a crescer, né? É um método totalmente diferente e totalmente regenerativo do que se eu fizer o transplante celular, mas ele às vezes é muito mais eficaz. Mas, por exemplo, um profissional que já trabalha com transplante capilar. O profissional que já trabalha com transplante capilar sabe que o índice de bulbos que ele implantou, né, vai ocorrer uma morte de 20% a 30%. Mas se ele fizer os protocolos biológicos só do PRF, que é o mais básico deles, esse índice de perda cai para 3%, de 30% para 3%, é uma maravilha, né? E de repente esse cara não tem que fazer 2 ou 3 procedimentos cirúrgicos de implante capilar, ele faz apenas um. Então, assim, existem formas de nós potencializarmos resultados usando os materiais biológicos, até mesmo os primários. Eu te falei agora do PRF. Agora eu te falar... do plasma. É do plasma, né? Retirado do sangue. É PRF ou PRP. Dependendo do que a pessoa queira aplicar em você. É esse nome técnico? Plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrinas. Tá. Eu, dentro da minha experiência, e cada profissional tem a sua, eu prefiro trabalhar com o PRF. Eu acho que é um material que tem uma repercussão melhor. Agora, existem, por exemplo, o segundo nível de materiais biológicos. Eu posso retirar da sua medula óssea, né, células que elas têm 60% são células monoclonais, 40% células-tronco. São boas, dependendo da idade do paciente até 50 anos no máximo, para eu regenerar ali uma articulação, né? Uma coisa com defeito ou outra. Mas existe um tecido mais seguro para eu retirar células e com uma abundância de células-tronco maior, que é o tecido gorduroso, né? Exceto 15% das pessoas que não têm gordura disponível para aspirar, 85% tem. E no tecido gorduroso, eu consigo uma exuberância de células muito maior. Então eu vou comparar para o ouvinte entender. Enquanto no sangue eu só tenho 0,4% de células-tronco, no tecido gorduroso eu tenho 16%. 40 vezes maior. Enquanto no sangue eu tenho só 4% de fibroblastos, no tecido gorduroso eu tenho 36%, 9 vezes maior. Enquanto no sangue eu tenho 36% de células mesenquimais, no tecido gorduroso eu tenho 42%. Então, é um tecido muito mais rico. E você tem 2 benefícios. Se livrou de uma gordurinha localizada que você não quer e tem um material biológico ali fantástico para você usar. Então, por exemplo, chegam aquelas senhoras, né, 48, 52 anos, ou até antes, né, que teve uma cicatriz inestética, mas ela quer melhorar o rosto, né? Ela quer melhorar o pescoço, ela quer melhorar o colo, né? Quer restaurar o colo, quer aumentar o glúteo, quer melhorar a flacidez interna da coxa ou do braço, enfim. São várias queixas. Nós lipamos aquela gordura, fazemos uma lipoaspiração, preparamos aquela gordura e utilizamos na área que ela quer. Por ele ser um tecido biológico riquíssimo em células-tronco, em fibroblastos, em células mesenquimais, essa pessoa muito provavelmente vai ter um resultado fantástico. E nós temos que chamar a atenção por uma coisa, da característica dessas células-tronco que estão no tecido gorduroso. São células quiescentes, elas estão dormindo. Então, se você tiver um passado bioquímico ok, um passado químico ok, livre, ou seja, de drogas, livre de drogas, livre de radiações e etc., né? Essa célula chega a ter 1/3, né? Com uma comparação assim meio grotesca, mas que é verdade, 1/3 da sua idade cronológica em termos de funcionalidade. Então, se você é uma jovem aí, né, de 45 anos, a sua célula-tronco, ela tem 15.
Então você que já está achando que você está caindo um pouquinho, você aspira aquela gordura, coloca, e o que volta? A derme que essa célula produzia quando você tinha 15 anos. Por isso que volta o brilho, o viço, o turgor, por isso que você sorri e não fica ruga, porque o adolescente também não fica. Tá aí o grande segredo, né? Então, aqueles senhores que estão com sarcopenia, por algum processo coisa e tal, teve uma perda muscular profunda, né? Daí você vê que está com o glúteo todo desabado, murcho, a coxa que já foi exuberante um dia está murcha, o braço está meio bambo, o peito está meio caído, aquelas coisas. Você começa a fazer os exercícios, segue a orientação nutricional, repõe o hormônio e daí você entra com células-tronco, tanto aplicadas nos locais que você deseja maior exuberância, quanto sistêmicas. O resultado é fantástico. Então depende do protocolo. Por exemplo, você, né, que vive da sua memória, por exemplo, um advogado, né? Daí ele vai chegando aos 70, 70 e poucos, perto dos 80, ele vê que a memória já não está tão rápida devido à eletropausa. Ele vê que ele já está esquecendo coisas, às vezes perdendo prazos. Se ele faz as células-tronco, se ele segue a dieta coerente, se ele faz a reposição hormonal, ou seja, se ele prepara o terreno biológico e entra com o protocolo correto, ele volta a render tanto quanto ele rendia com 38, 42 anos, só que com a sapiência e a maturidade de quem já chegou nos 78, 80 anos. Então, o que nós, médicos que trabalhamos com medicina regenerativa, fazemos para todas as pessoas é um convite, né? Ame-se mais, mas ame-se com qualidade técnica. Não é aquele amor, oh, eu me amo. Não, não. Se eu me amo e eu tenho compromisso comigo, eu vou cuidar do meu sono, eu vou cuidar da minha hidratação, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar dos meus exercícios, eu vou me livrar de pessoas chatas, eu vou ler coisas interessantes, eu vou abrir a minha cabeça, eu vou me tornar um sujeito melhor diante de mim mesmo, né? Porque dizem que epitáfio, Márcio, é aquilo que os homens sabem sobre você e escrevem numa lápide, né? Mas consciência é aquilo que Deus sabe sobre você. E você se conhece melhor do que qualquer pessoa. Você sabe os pontos que você tem que se superar e se melhorar. E, pô, como dizem os mestres de jiu-jitsu, né? Cara, você vai perder nessa vida para você mesmo? Quer dizer que o grande sabotador do seu melhor resultado vai ser você? Pô, tá de brincadeira, né? E na vida a gente perde muito mais para a gente do que para qualquer outra situação. Porque tem um termo no Rio de Janeiro que é o cara ser bunda mole, né? O bunda mole é aquele cara que perde para ele mesmo. Ele perde para a gula dele, ele perde para a preguiça dele, ele perde pela falta de ímpeto, né? É aquele cara que na hora que está treinando, ao invés de fazer 15 repetições, ele rouba e faz 13. Ele perdeu para ele mesmo, ele só está se prejudicando, né? É aquele cara que ao invés de tentar ir no máximo, ele vai ali a 70%. 70% não está com nada, a vida é nota 10. Deus te deu 24 horas todos os dias para você viver ao máximo. Daí você vai viver uma vidinha nota 6, nota 5,5, por quê, cara? Né? Se dê ao máximo. E às vezes o que está te faltando para você recuperar aquele gás, aquela fagulha, aquele desejo, é essa tecnologia médica aplicada. Isso é medicina de precisão, isso é o que nós fazemos, isso é medicina regenerativa de ponta. E isso eu acho muito importante, né, Jajá? Porque dentro da minha formação psicanalítica, né, quando as pessoas às vezes chegam com esse desânimo, às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela quer ter todo esse ânimo, ela quer fazer tudo isso, mas algo dela, ela boicota. Mas esse boicote, ele também pode já estar atrelado a essa própria condição. Exato. Dela degenerativa, que restaurada, também o ânimo vai modificar. Lógico. E muitas vezes as pessoas têm medo de sentir dor. Ninguém sente dor, né? Todos os procedimentos, até mesmo quando você vai fazer uma retonificação peniana, é com anestésico, né? Você faz dormindo, você faz sob sedação. Nós temos um centro cirúrgico fantástico, altamente bem equipado. Temos apartamentos para repouso pós-anestésico. Então,
ninguém vai sentir dor. Você não, né? Eu tenho que ficar quantos dias em repouso? Nenhum dia. A célula-tronco detesta repouso. A célula-tronco pede movimento. É chegar na clínica, entrar, faz o seu procedimento, espera o efeito do anestésico passar, se alimenta, porque a pessoa tem que vir em jejum, né? Dela aqui toma uma água de coco, come um super sanduíche, ou come uma salada de frutas, ou come uma torta, enfim, o que ela quiser, e vai viver. As pessoas falam, mas Tércio, eu vou viver? Por exemplo, você tem dor no joelho, acabou de aplicar o joelho, de preferência sai daqui, vai para a academia, ou vai subir uma escada. Tem um paciente meu muito famoso de São Paulo que falou isso para mim, hoje é dia do futebol, eu posso jogar futebol? Não só pode como deve. E ele conta isso para todos os amigos, né? Cara, 3 meses depois eu não tinha mais dor. Por que 3 meses depois? Porque é o tempo de regeneração do tecido. Mas você sabe que aquele tecido está regenerando, a célula está trabalhando. E a sua dor, né? Ela vai desbotando na sua cabeça, ou seja, a intensidade e a frequência da dor vão se apagando. Então você vai ver que, cada dia eu estou mais liberto da dor, cada dia eu estou ganhando mais potência sexual, cada dia eu estou ganhando mais memória, cada dia o meu sono está melhorando, porque não é do dia para a noite, é progressivo. Mas o trabalho celular é assim, né? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. E o que a gente propõe é que ele passe a seu favor. É uma semente, né? É uma semente. Você planta, tem que cuidar, tem que regar, dar condições. Isso. As células-tronco são as melhores sementes de nós mesmos. Né? Não dá para sair daqui fazendo um monte de prática errada também depois. Não, né? Não dá para sair daqui, por exemplo, e fumar, vou matar a célula-tronco. Não dá para sair daqui e tomar refrigerante, eu vou matar a célula-tronco. Né? Não dá para sair daqui e usar droga. Né? Agora, se eu saio daqui e me proponho a rotinas saudáveis e a dia a dia saudáveis, eu vou ter uma vida maravilhosa. Em 6 meses eu sou outra pessoa, irreconhecível, com certeza. Então, só para tirar uma das dúvidas da Lucileia, inclusive, que tinha me perguntado isso, por exemplo, ela pode tirar célula-tronco da gordura e aplicar, por exemplo, no joelho? Pode. Isso é possível. Isso é possível, a gente faz muito. Não precisa necessariamente a pessoa faz a lipo e guarda, ela pode vir, vai aspirar. Aspirar, processa e usa no mesmo momento. Inclusive, a gente faz muito rosto, né? Nós somos a clínica que mais faz full face regenerativo. E no mesmo tempo, a pessoa está ali no centro cirúrgico com a gente aplica os 3 materiais biológicos, o PRF, depois o NanoFat, né? Isso eu tinha perguntado, o que é o NanoFat? O NanoFat e depois as células-tronco puras, quando ele é necessário, porque ele pode parar nos 2 primeiros materiais, tem gente que só faz o primeiro material, depende muito do estado dérmico de cada um, né? Da saúde da derme, da saúde daquela beleza da pessoa. O NanoFat, ele é o quê? Foi falado muito disso no congresso. O NanoFat é quando eu aspiro a gordura do paciente, daquela gordura vai decantar, e depois eu vou filtrando em filtros que vão reduzindo essa gordura até a partículas nano, que é 1,2 micrômetros, né? E daí ele é nano. Tá nano, porque ele pode ser microfat, pode ser nanofat. E serve para devolver o colchão de gordura da camada profunda da derme, o que garante a exuberância, e eu também preencher toda e qualquer deformidade. Uma ruga, uma cicatriz de acne tardia, uma deformidade alcançada, por exemplo, por uma mordida de um cão, uma coisa dessa. Qual é a exuberância desse material? É que além dele recuperar você volumetricamente, né, e devolver ângulos de mandíbula e queixo e ângulos de zigomático e recuperar lobos de orelha e a columela de nariz e essas coisas, ele tem 16% de células-tronco, 36% de fibroblastos. E os fibroblastos fabricam fibras, né, elásticas, elaurínicas, e as células-tronco fabricam tudo, inclusive as fibras. Então, depois de 3 meses, a sua derme está fantástica, e depois de 6 meses, quando ela já se regenerou 2 vezes, ainda mais bonita. Mas qual é o bom? O bom é a durabilidade desse material. A cada 3 meses você vai ficando melhor,
Só que a durabilidade da Sinanofet, por exemplo, é de 8, 12 anos. E você ficando cada vez melhor. Então você que acha que o seu glúteo está um pouco diminuído, né? Você não está mais com aquele bombom que parecia uma uva quando você era adolescente, quando você refaz esse glúteo usando esse material extraído da sua gordura, 6 meses depois aquele bumbum brilha espontaneamente. Você vai para a praia, é uma coisa linda, igual foi um dia. Então você regenera a sua beleza, né? O seu senso estético, a sua autoestima, a sua autoconfiança com um material que você não estava muito afim dele, que era aquela gordurinha localizada, aquela gordurinha inestética que você tinha e que você queria se ver livre dela. Tá vendo? Ó, respondemos as perguntas da Lulu. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu tenho muito mais. Ó. Tem pergunta sobre a moda das canetas, as canetas, ainda mais que ele é endocrinologista. Eu quero falar no próximo programa, sabe sobre o quê? Oportunidade de negócios, né? Como os profissionais podem acessar esse trabalho com cursos, com congressos aí que ele está organizando, é isso. Tá curioso? Fica com a gente esperando o próximo programa. Diretamente de São Paulo, a maior feira do mundo de turismo. Olha, eu sou suspeito de falar dessas pessoas, dessa terra maravilhosa chamada Alagoas, principalmente uma cidade linda, que é tido como um Caribe brasileiro, eu posso dizer, gente, que eu tive tanto no Caribe como no nosso Caribe brasileiro, que é Maragogi. E olha, eu digo, não deixa a desejar em nada. E ó, Isabela Laranjeiras, nossa secretária de turismo lá de Maragogi, veio nos receber aqui para falar um pouquinho desse lugar incrível. E a nossa linda, maravilhosa e amiga embaixadora Aninha Monteiro, embaixadora de Maceió. Uma parceiraça. Ela que me apresentou Alagoas, ela que me apresentou Maragogi. Gente, muito obrigada por trazer Alagoas para São Paulo. Mas a gente não ia perder essa oportunidade de estar aqui nessa feira maravilhosa hoje. É com grande satisfação que me faço aqui presente hoje, representando, em nome do nosso prefeito Dani Vasconcelos, a Prefeitura de Maragogi, estar aqui divulgando as nossas belezas, as nossas iguarias e tudo que a gente tem para oferecer para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. É uma satisfação imensa. Eu sei que é difícil você falar, mas eu sei o meu lugarzinho predileto lá de Maragogi. Mas o que você recomendaria para quem está assistindo o programa? Fala assim, olha, indo para Maragogi não pode deixar de passar em determinado lugar. Qual seria? Você não me coloca em saia justa, porque se eu for indicar um lugar e não indicar os demais, eu vou ficar numa situação muito difícil. Mas olha lá, Maragogi tem lugares maravilhosos. Nós temos o Caminho de Moisés, nós temos o Passeio de Bugre para a Trilha do Visgueiro, que é show de bola. Nós temos o passeio às piscinas naturais. Que tem as croas mais lindas do mundo e as águas mais quentes do mundo existem em São Bento, o povoado de Maragogi. Gente, é algo impressionante. Nós temos de inverno a verão as águas mais quentes do mundo, que é São Bento, onde meu queridinho ficou lá hospedado. Eu fiquei, ó, os melhores resorts. Os melhores resorts estão ali. E você sabe um trecho que eu amei? A junção do rio, do mangue e do mar. Convida para conhecer esse lugar maravilhoso, esse paraíso. Tô na fama. Você quer ter mais fama ainda? Vai para Maragogi, vai conhecer o nosso estado de Alagoas, vai tomar banho naquele mar que é maravilhoso, aonde eu digo, Alagoas é o paraíso das águas, de coração. Faça o convite você também. Vocês que estão aí do outro lado da telinha, não deixa de nos conhecer, porque vocês vão se encantar, não só como nós, mas vocês vão ficar maravilhados. E vão ficar com muita fama. E vão ficar com muita fama, tenho certeza disso. Um beijo grande. Um beijo, um abraço do Tô na Fama para todo o povo aí de Maragogi. Obrigado, prefeito. E ó, em breve Tô na Fama em Maragogi, viu? Olha aí, então.